Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor para todos. Hoje o vídeo, vou fazer esse vídeo aí sentado, hoje aqui sentado, aqui no local, pode mostrar aí, ver, vou ver aí, nós estamos aqui no local aqui bem reservado, eu e minha esposa, estamos aqui adorar o Senhor, viemos adorar, e hoje vou trazer uma reflexão para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quero já pedir aos meus irmãos que se inscrevam no canal, compartilhem, deixem seu like e vamos deixar Deus falar conosco, né? A passagem está lá em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 1 e no versículo 9 diz assim: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, e Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Amém? Então, eu quero falar de antemão, esse versículo ele fala: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados, né? Perdoará os nossos pecados, iluminará de toda a maldade, de toda a maldade. Amém? Então, em cima desse versículo, meus amados, eu quero falar aqui de 4 sinais que você se arrependeu, que nós se arrependemos de verdade. 4 sinais, né, que nós se arrependemos de verdade. O primeiro sinal é a pessoa arrependida fica triste com o pecado. Como assim? Lá em Isaías, o profeta Isaías, no capítulo 6 e no versículo 5, ele vai dizer assim: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que o profeta ele está dizendo: ai de mim, né? Ele está confessando o seu pecado. Ele está dizendo: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Louvado seja o nome do Senhor. E os meus olhos viram ao Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, o primeiro sinal é a pessoa arrependida. Ela fica triste com o seu pecado, né? Assim como o profeta Isaías ele falou. 1 Tessalonicenses capítulo 1 verso 15 vai dizer: esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, Paulo está dizendo que Cristo, aleluia, ele veio salvar todos os pecadores. Ele estava dizendo que Paulo, ele era o principal. Todos sabem a história de Paulo, que Paulo era um homem que perseguia a igreja, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele se arrependeu de verdade, louvado seja o nome do Senhor, e se entregou para Cristo. Por isso que ele diz, no finalzinho do versículo, ele vai dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, ele veio para onde? Ele veio ao mundo, né, para salvar os pecadores. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos Zaqueu, já falei, aleluia. Ele veio, Zaqueu, ele se arrependeu, aleluia, devolveu tudo aquilo que ele tinha roubado, deu a metade de seus bens aos pobres, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E
Glória a Deus. E Jesus disse para ele: hoje entrou salvação em tua casa. Tu é descendente de Abraão. Hoje entrou salvação na tua casa. Porque Jesus, o Filho do Homem, veio buscar o que estava perdido, né? Miqueias, capítulo 7, versículo 14 ao 19, vou ler aqui alguns versículos que diz assim: fala da oração, pedindo a misericórdia de Deus, ou seja, o Deus não há outro Deus como tu, pois perdoa os pecados e as maldades daquele teu povo que ficaram vivos. Tu não continua irado para sempre, mas tem prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Novamente terás compaixão de nós, acabará com as nossas maldades e julgará os nossos pecados no fundo do mar. Segundo ponto, a pessoa arrependida, ela busca se redimir do erro. Lembra que eu falei de Zaqueu, o publicano? Ele se redimiu do seu erro. Zaqueu, ele se redimiu do seu erro. Porque quando eu falei aqui que Zaqueu, a pessoa que se arrepende, a pessoa arrependida busca se redimir do seu erro. A pessoa arrependida busca se redimir do seu erro. Então, Zaqueu, ele se redimiu do seu erro, né? O que ele tinha roubado, o que ele tinha tirado dos pobres, ele devolveu. O que ele tinha roubado, ele deu 4 vezes a mais, né? E aí entrou salvação na casa dele. O terceiro ponto que eu quero trazer para os irmãos é: a pessoa arrependida aceita as consequências do seu pecado. A pessoa arrependida, ela aceita as consequências do seu pecado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 6, versículo 7 e 8, vai dizer: não se engane ninguém, ou seja, zombar de Deus. O que uma pessoa planta, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, aquilo que você planta, aleluia, você vai colher. Aleluia. Se você colher, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, na natureza humana, você vai, aleluia, colher a morte. Porém, se você plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Então, a pessoa arrependida, ela aceita as consequências do pecado. Ela aceita as consequências. Ela se arrepende verdadeiramente, mas sabe, aleluia, que ela cometeu, mas se arrependeu. Lucas, no capítulo 23 e no versículo 39 ao 43, aleluia, vai falar sobre a crucificação de Jesus, né? E um dos criminosos que ali os criminosos, né, que ali estavam pendurados, blasfemaram dele, dizendo, um deles: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos
com justiça, porque estamos recebendo, aleluia, recebendo o que nos foi dado merecer. Mas este homem não cometeu mal algum. Ele disse a Jesus: lembra-te de mim enquanto entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: hoje mesmo você estará no reino, no paraíso. E o outro também é a pessoa arrependida muda de comportamento. Então Paulo também mudou de comportamento. A pessoa arrependida ela muda de comportamento, ela muda, aleluia, o seu comportamento. Amém? Fique na paz do Senhor e até a próxima. Glória a Deus.